Eu acho que, Marcelo, esse ponto das fintechs é onde a financiarização se junta com essa nova economia, com a economia da atenção até, e essas coisas se misturam e fazem aí um amálgama perverso que a nossa lei não está preparada para lidar, ainda. E não estará, e não estará, Matosinho, não estará. Porque para que você alcance nesse sentido, você precisa, claro, em primeiro lugar, de um Congresso que queira. Mas a partir do momento que você tem um Congresso que ele é majoritariamente entremeado com crime organizado, parte dele é financiado pelo crime organizado ou pela financiarização, que não tem a cara de crime organizado, mas que é sustentada por ele, como, por exemplo, as bets, não vai acontecer. Esse tipo de coisa não vai adiantar. Não vai caminhar, não vai caminhar. Né? Porque eles não vão fechar, eles não vão matar a galinha dos ovos de ouro. Olha, é uma perspectiva muito pessimista que a gente tem pela frente, né? Eu gosto daquela frase do pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Talvez no meu momento eu persista numa leitura mais otimista de que é possível a gente qualificar o parlamento. Talvez a gente não vá resolver o problema nas próximas eleições, mas a gente pode construir um melhor parlamento ao longo de outras eleições, em que a gente possa começar a ter recursos do tipo um número suficiente para aprovar ferramentas de minoria. Isso já vai ser um avanço. A gente poder aprovar sem dificuldade a CPI do jatinho. A gente ter minoria, a gente não precisa ter maioria. A gente tem recursos de minoria que podem servir, se não para avançar em investigações de fato, porque a gente já viu que CPI atualmente está na lógica da rede social, vamos usar a lógica da rede social também, para que isso sofra escrutínio público, pressão pública. As minhas denúncias não prosperaram porque eu fui ali na CPMI. A CPMI não me ouviu. A CPMI engavetou meu requerimento, que estava aprovado, e encerrou antes de me ouvir. Mas as minhas denúncias prosperam porque eu decidi utilizar da lógica da rede social com elas. Eu nunca vi um influencer testemunha, um influencer denunciante, mas eu achei que era a ferramenta que tinha disponível para mim naquele momento, me comunicar através da internet. E eu vejo que se a gente conseguir colocar um holofote ainda maior, que pode ser um instrumento de minoria chamado CPMI, CPI, a gente consegue gerar mais debate público, qualificar o debate público, conseguir aumentar a temperatura das cobranças. E o parlamento de uma vez, a gente precisa de um pouquinho mais de gente para poder ter os instrumentos de minoria. Isso é isso. E eu acredito que a gente pode. Mauro, você ficou assustado, frustrado, ou você achou que isso ia acontecer mesmo quando o Supremo Tribunal Federal votou pelo fim da CPMI do INSS? Eu fiquei indignado. De novo. Todo mês eu tenho um novo rompante de indignação. Que eu falo, mas não você ficou indignado possível. com o Supremo, você ficou indignado com o uso político que estavam fazendo? Não, a minha indignação foi a seguinte, e é muito claro. Eu fui convocado para ser ouvido na CPMI do crime organizado. O acordo e a pizza que foi assada ali envolvia também não me ouvir. E, cara, eu fiquei puto. Fiquei puto, você também ficou puto, todo mundo ficou puto, todo mundo sentiu o cheiro daquela pizza de calabresa quentinha sendo assada na pizzaria da esquina, aquela coisa que, sim, desperta um afeto. E, para mim, foi assim. Eu fiquei indignado. Essas denúncias que você queria fazer na CPI, onde mais você colocou elas? Você falou elas para a Polícia Federal, suponho, né? Porque, assim, o que você esperava, você não precisa falar especificamente, mas o que você esperava expor na CPI? Você esperava expor pessoas, nomes de envolvidos, fatos? Qual que era o que você tinha na tua mala? Olha, vamos lá.
tudo que eu sei eu já falei para a Polícia Federal. Então, não há novos fatos para eu apresentar que não tenham sido apresentados para a polícia. Mas existem fatos que o público não está ciente. O público está vendo um PowerPoint maluco que aponta para todo lado, menos onde tem crime. E eu acho que, como eu te falei, naqueles no tripé, né, que envolvia fazer denúncia na mídia, na polícia, o terceiro era numa comissão do parlamento, não porque eu acho que a comissão do parlamento vai ser super séria e tratar isso com o rigor que deve ser tratado, mas porque é a oportunidade de incluir isso no debate público amplamente. Da visibilidade, né? A polícia chegou a te pedir segredo sobre alguma coisa que você tenha falado lá ou não? Não, existe um inquérito da polícia que eu fui ouvido em sigilo. Sobre esse inquérito eu não posso falar a respeito, mas que não envolve nomes diferentes do que eu falei na Operação Tank e da Operação Carbono Oculto, porque os fatos não mudam dependendo do fórum onde eu estiver expondo eles, né? Então, assim, eu fui ouvido num inquérito em sigilo, num outro que não correu em sigilo, e nos dois o conteúdo é o mesmo. E esses fatos que você tem, só um pouquinho, Pedro, esses fatos aí que você tem, você, naturalmente, você pode provar o que você está falando, né? Suponho que você tem algum nível de prova. Então, por que não expor, de repente, enquanto você vai estar numa disputa política, né? Claro, de repente, para o parlamento e tal. Mas, nesse meio tempo, por que não se associar a um parlamentar que te dê alguma visibilidade para que você jogue esse cocô no ventilador? Isso está acontecendo. Isso é parte do que a gente chamou no nosso grupo de Plano B, que envolve, sim, o estabelecimento de diálogo com parlamentares. Já estamos dialogando com 4 parlamentares. Eu não posso falar publicamente, nominá-los publicamente. O único que eu posso dizer é que o Glauber Braga, porque ele fez isso publicamente no podcast Três Irmãos, abriu um canal de diálogo comigo. Então, para além dele, há alguns parlamentares com quem eu tenho dialogado com frequência para que a gente possa, de fato, estabelecer estratégia e táticas para conduzir essa denúncia para máxima repercussão e, se possível, as consequências a todos os envolvidos. Mauro, qual momento foi o mais difícil? O momento em que você estava começando a fazer essas denúncias em contato com o Calejão e o Demore para aquela primeira matéria, quando a matéria sai publicada e você é obrigado a entrar nessa vida de Airbnb, ou agora que você está articulando uma pré-candidatura política? Qual que foi o momento mais difícil? Meu momento pessoal mais difícil foi a véspera da matéria que ia sair com a minha cara. Foi no SPL no UOL, né? Isso. A véspera foi a matéria sai no dia 18 de setembro. A véspera, para mim, foi muito difícil. Muito difícil. Foi assim, um momento familiar pesadíssimo, que era o momento em que eu ia romper meu contato com a minha família, sem saber quando esse contato seria retomado. Foi o momento em que eu abandonei minha casa, deixei todas as minhas coisas num guarda-móveis, saí com uma mochila sem saber quando ia voltar, e ainda não voltei, então continuo com a minha mochila. Mas eu acho que a véspera, ainda naquela expectativa de qual que seria o impacto, será que eu estava destruindo a minha vida? Será que eu ia morrer? Foi muito difícil, foi muito difícil. Muita gente tentou te demover dessa ideia, né? Quase todas as pessoas com quem eu conversei. Uhum. Eu digo assim, essa turma deu muito azar de ter um autista na cabine que abraçou aquilo com tanto afinco que não tinha como não ser dessa forma. Assim, pessoas da audiência que compartilhem dessa neurodivergência, que conhecem pessoas que tenham esse diagnóstico de TEA nível 1,
com AHSD e TDAH, tudo junto. O hiperfoco é um negócio que, quando eu descobri que ele poderia ser bom para mim, porque até aos 30 e tantos anos ele só fudeu minha vida. Mas quando eu descobri que ali tinha uma potência, porra, cara, isso é muito poderoso, velho. Muito poderoso. Marcelo? Não, eu fiquei impactado com o que você está falando, porque é realmente muito interessante, né? É aquilo que você mencionou. Eu realmente sou um descrente, de uma maneira geral, de que essas coisas de que elas vão prosperar, assim. Não digo a tua denúncia, eu falo nessa situação macro, né? Eu te entendo, é frustração geral. É uma frustração geral, porque você veja, eu vou sair um pouco do que vocês estavam falando, no sentido de que eu não fiquei frustrado com a CPI e acabou, não. Ao contrário, eu achei bom, porque ela estava caminhando para uma coisa muito pior. É só você ver o relatório que o Carlos Viana presidente fez. Porra. Então ela ia piorar ainda. Então ela eu acho que o Mauro tinha uma esperança que o depoimento dele talvez fosse romper. Pudesse dar uma desviada, e talvez poderia, talvez por isso que ele não aconteceu. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!